Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 50 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agronegócio brasileiro, e chegou o momento da nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo o Daniel Vargas, ele que é professor das escolas de Economia e Direito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, doutor e mestre na Universidade de Harvard, com passagens pelas universidades de Cambridge, na Inglaterra, e Bonn, na Alemanha. Ele exerceu distintas posições no governo federal, tais como secretário de Desenvolvimento Sustentável e secretário de Ações Estratégicas da SAI na Presidência da República. Hoje, ele lidera pesquisas e projetos sobre o uso da terra, carbono e desenvolvimento tropical. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Bom dia. Bom dia, é um prazer participar desse diálogo com você. Doutor Daniel, o senhor participou como palestrante convidado do Diálogo Sustentável, uma reflexão com jornalistas sobre o presente e o futuro do agro brasileiro, um evento que foi realizado em Brasília no dia 28 de novembro, pela Abramilho, a ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil. E foi realizado ali, esse debate onde o Vanderlei Munhoz, que é o CEO aqui da Rádio Agro Hoje, esteve presente, e ele trouxe, então, esse tema para a gente poder bater um papo nesse dia, Dentro do painel, o Brasil no contexto da sustentabilidade, foi abordado ali alguns desafios e ajustes, legais. O senhor palestrou sobre o desafio do Brasil diante das negociações internacionais. O senhor pode falar para a gente sobre essa abordagem? Quais são esses desafios hoje? Bom, primeiro, eu acho que é importante nós entendermos que quando a gente fala de sustentabilidade ou de verde, esse debate não é mais um debate sobre cores. Ser sustentável, ser verde, não é algo que a gente captura com a pupila dos nossos olhos. Na verdade, é um debate sobre quais serão os critérios econômicos segundo os quais nós vamos organizar a produção e identificar o que é bem feito e o que é mal feito. Ao longo dos últimos anos, tem havido um esforço que é liderado pelos países temperados para criar um conjunto de padrões de verde, que olham para as atividades econômicas produtivas e as diferenciam entre dois grupos. De um lado, as que são sustentáveis e merecem prosperar. De outro lado, aquelas que precisam ser reguladas, contidas ou simplesmente descontinuadas. Eu creio que o grande desafio no mundo hoje, e no agro brasileiro em particular, é primeiro de entender como esse debate tem avançado no mundo. O que o mundo tem chamado de sustentável. E segundo, a partir daí, entender que nós temos entre nós uma realidade produtiva com características próprias. E essas características, com grande frequência, acabam sendo sublimadas, ocultadas, não reconhecidas nesses padrões internacionais. O grande desafio, portanto, e esse é o ponto, é trabalhar para que a gente possa não abrir mão dos nossos defeitos, não abrir mão das nossas responsabilidades, mas de mostrar ao mundo como nós temos entre nós um contingente de virtudes tropicais que podem e dão uma contribuição para o clima e para o planeta e que merecem ser reconhecidos lá fora também. E esse é um ponto muito importante que o senhor toca, porque nós temos vivido aí diversos embates, há pouco com uma declaração do presidente do Carrefour, tivemos também declarações provenientes da Danone, diversas entidades aí, com críticas à sustentabilidade ou à produção brasileira. E quando o senhor toca nessa questão climática, nós temos um clima tropical que nos possibilita 2 safras, 3 safras, quando a gente pensa em irrigação. Isso proporciona então que a produção brasileira seja pujante em volume, em quantidade e também em um custo-benefício, o que acaba numa competitividade internacional, ganhando o mercado de uma maneira muito intensa. E aí a gente pode pensar no que aparece como uma exigência sustentável, como uma cortina de fumaça muitas vezes, com uma preocupação comercial de competitividade e não, na realidade, sustentável, doutor Daniel? Um protecionismo disfarçado. E eu não tenho dúvida disso. Na verdade, o próprio Carrefour, de certo modo, depois da reação em massa do setor produtivo brasileiro, veio a público se desculpar. É como se, em outras palavras, reconhecesse que falou algo que não devia.
e que, na verdade, era defendendo os interesses e o mercado produtivo francês. Mas veja que por trás desse discurso protecionista, ele nunca acontece de uma forma explícita, de uma forma direta. Ele sempre vem involucrado numa embalagem de argumentos de sustentabilidade ou de argumentos de qualidade que nem sempre são precisos. No caso do Carrefour, por exemplo, existe sempre a percepção de que toda vez que alguém produz algo no Brasil, está empurrando a fronteira do desmatamento. E, de certo modo, se a gente for olhar na perspectiva deles lá na França, talvez faça sentido, porque lá não existe terra vazia disponível. Então, toda vez que eu aumento a produção, considerando que a produtividade é estanque, necessariamente eu estou expandindo a minha área de plantio. E, portanto, eu estou deixando de produzir algo que existia ali, ou estou invadindo uma floresta. No caso brasileiro, no entanto, nossa realidade é muito diferente. Porque para cada hectare sob lavoura, nós ainda temos no Brasil entre 2 e 3 hectares de áreas degradadas, muitas delas abandonadas, com a produtividade ínfima, se é que existe. E ao longo dos últimos 20 anos, a nossa produtividade multiplicou por 4, ao mesmo tempo que nós aumentamos, dobramos a nossa produção, o que significa que nós ainda temos no Brasil um imenso contingente de área que pode e deve ser incorporada para gerar mais renda, mais riqueza, mais produção. E olha o ponto, ao fazer isso, também dar uma contribuição ambiental. Porque uma área degradada e abandonada hoje emite entre 0,5 e 1 tonelada de carbono por hectare por ano. Mas se incorporada, ela deixa de ser um emissor e passa a ser um sequestrador de carbono. Quando a gente melhora esse pasto, a gente aumenta a produtividade do boi, reduz o tempo de abate e retira carbono da atmosfera. Portanto, as realidades são diferentes, mas os padrões segundo os quais a gente olha, julga, avalia, critica, precifica, ainda são franceses. Nós não podemos tolerar isso. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia o Dr. Daniel Vargas, ele que é professor das escolas de Economia e Direito da FGV. Dr. Daniel, esse ponto que o senhor toca, né, da sustentabilidade, da produção, de como é feito, da possibilidade, né, de expansão de produção em áreas degradadas, né, do quanto isso pode, né, retirar aí gases de efeito estufa da atmosfera. Nós podemos perceber, então, essa parceria, né, de entidades ligadas ao agro, né, como a ProSoja, a Abramilho, universidades, pesquisadores, Embrapa, né, como grande segredo para o sucesso da grande produtividade brasileira? Eu acho que sim. Na verdade, uma das virtudes únicas da história do agro brasileiro no último meio século é essa união entre um setor produtivo dinâmico, pujante, com vontade de crescer, uma tecnologia ajustada às particularidades do nosso solo, capaz de oferecer um conhecimento que viabiliza a produção, um sistema de assistência e, sobretudo, de apoio via mercado, que dissemina as boas práticas rapidamente, junto com toda uma estrutura econômica de financiamento, de crédito, em parte precisa melhorar, mas de seguro, com o comércio internacional aberto. Então é esse casamento de múltiplas faces que fez com que nós, ao longo do último meio século, fôssemos capazes de nos tornar, antes um país importador, hoje um dos maiores exportadores de alimento do planeta. Mas o ponto é que, se isso deu certo no passado, nós devemos manter essa união para o futuro. Porque o agro brasileiro de 50 anos atrás, ele se adaptou. E ele é diferente do agro de 30 anos atrás, que também se adaptou, que é diferente do agro de 20 anos atrás, que agora está se adaptando e que precisa, nessa sua trajetória de adaptação, mudança e inovação, continuar avançando sobre o futuro para crescer, com conhecimento, com inovação, com crédito, e ao fazer isso ajudar o Brasil também a prosperar.
E esse debate, nesse momento, ele é muito importante, né? Nós tivemos há poucos dias aí a COP29 em Baku, no Azerbaijão. Seremos sede da próxima COP, a COP30, né, em Belém do Pará. E esse diálogo ele está muito aberto porque nós temos visto um movimento das próprias entidades vinculadas ao agronegócio buscando lugar à mesa, né, para debater, para mostrar o que tem feito, para mostrar como tem feito e como é a produtividade brasileira. Então, é um momento muito decisivo para esse diálogo sustentável, né, doutor Daniel? Absolutamente. Eu acho que o momento ele é único. Nós temos diante de nós um evento raro, o maior evento climático do planeta, que vai acontecer em território brasileiro, na porta de entrada da Amazônia Nacional. E esse é um momento em que vão se reunir entre nós lideranças científicas, econômicas, políticas do primeiro escalão do planeta. E nós sabemos que boa parte dessas pessoas ainda tem um viés, digamos assim, distorcido da nossa realidade. E aqui entre nós, eles podem nos tratar como um problema ou podem se abrir e reconhecer como o Brasil verdadeiramente é e olhar para o agrotropical como parte de uma solução. Eu acredito nesse segundo caminho, mas para que ele se concretize, dependerá de nós. Nós precisamos nos organizar para produzir as informações, os dados, os exemplos catalogados de sucesso e oferecê-los ao planeta nesse encontro que acontecerá no Brasil. E é aqui onde eu acho que o agro tem consigo uma espécie de oportunidade, ou no mínimo uma tarefa fundamental, de mostrar como essa realidade tropical brasileira, que ao longo dos últimos anos se especializou em produzir alimento como nenhum outro país do mundo, é uma fronteira importantíssima para garantir a segurança alimentar global. O mundo aumentará a sua população em 9 ou 10 bilhões de pessoas nos próximos anos. E nós sabemos que onde há terra fértil, gente capaz, estrutura econômica organizada para atender às demandas do planeta com sustentabilidade, é aqui entre nós. A COP é o momento da gente mostrar o que temos de bom, como podemos contribuir com o mundo e fazer isso preservando o meio ambiente. Doutor Daniel, talvez um dos assuntos mais em evidência, né, nos últimos dias foi o acordo Mercosul-União Europeia, né? Tivemos agora também a reunião no Uruguai, que deu uma positiva para este acordo, para ser assinado. Ainda existem algumas tratativas, né? Traduções para as línguas de cada país signatário desse acordo. Tem algumas coisas ainda a serem feitas e realizadas, mas já é um passo para que esse acordo que ficou aí sendo discutido por 25 anos possa, enfim, chegar aí a uma consumação. O que o senhor pensa sobre este momento? Bom, primeiro, é um momento decisivo, porque é um acordo que vem sendo empurrado, não é, entre idas e vindas há mais de 2 décadas, e como a ex-ministra Tereza Cristina bem disse, era necessário chegar ao finalmente. Ou vamos ou não vamos. Não dá para continuar enrolando esse tema. Chegou-se a um acordo. Esse acordo, ele mostra um caminho em que o comércio pode beneficiar as duas partes. Mas também é importante a gente entender que, como todo acordo, existem alguns obstáculos ou alguns empecilhos que estão ali contidos no documento que foi divulgado ontem. E, portanto, o seu conhecimento específico ainda está sendo assimilado pelas lideranças produtivas, políticas nos diversos países. E me surpreendeu, na leitura do documento, observar o conteúdo do capítulo ambiental. Então, nós sabemos que em 2019, esse acordo quase foi assinado, mas aos 47 do segundo tempo foi interrompido justamente porque a Europa apresentou um protocolo adicional de exigências ambientais. Agora, essas exigências, em tese, foram renegociadas e se chegou a um consenso. Mas, lendo o documento, veio a público o texto. E o que diz esse protocolo adicional? Primeiro, ele diz que os países devem congelar as suas exigências ambientais estabelecidas em lei. Então, se o Brasil exige 80% de reserva legal de uma propriedade da Amazônia e a França 4% mediante pagamento, está posto. Ninguém pode recuar e não se fala mais nisso. Segundo, o documento diz: nós devemos implementar políticas de sustentabilidade nos 2 países
que serão apreciadas segundo os estándares, os critérios de mensuração e de atribuição globais. Mas se o Brasil tem uma realidade de uso do solo e de produção que é diferente, isso não é considerado na maneira como essas políticas serão apreciadas por esses padrões do mundo. Não gostou? Mude o mundo, ou siga o padrão comprometido. Terceiro, os países devem implementar políticas ambientais que gerem um benefício de sustentabilidade, asseguradas, fiscalizadas e certificadas por ONGs, que terão o apoio e a tarefa de garantir que aquele bem que vem de uma produção tropical não é carregado de um determinado vício de sustentabilidade. E, por fim, se houver alguma dúvida, alguma questão que pareça suscitar um receio de impacto ambiental, os países recuperam para si a autonomia, o poder de restringir o comércio, diante da ideia de que é importante garantir a precaução, o chamado princípio da precaução. Quando nós observamos esse conjunto de critérios ambientais como condicionantes do acordo, o que a gente observa é que a visão europeia típica do que é o meio ambiente e como ele deve ser tratado no uso da terra imperou. Isso não significa que esse acordo não seja bom ou vantajoso para nós. Todo acordo envolve, de um lado, abrir mão de algo para ganhar em outro. Mas, no capítulo ambiental, ficou muito claro. Nós abrimos mão e a Europa aceitou. É uma questão muito importante que o senhor traz, porque traz uma reflexão, né, daquilo que tem sido debatido em muitos aspectos, como até no caso, por exemplo, né, da moratória da soja, né, da questão de que nós temos um código florestal brasileiro, né, que permite, por exemplo, né, o desmate de 20% em área de Amazônia Legal e proteção de 80%, mas que no quesito, né, com a moratória não é aceito. Né? Então as empresas, por exemplo, né, que fazem a compra, né, as indústrias acabam gerando ali uma restrição de compra, por exemplo, né, de propriedades rurais dessas áreas. Então isso traz uma atenção de que o Brasil ele tem que estar muito advertido, né, dos compromissos que vão ser firmados aí nesse acordo, né, doutor Daniel? É absolutamente fundamental hoje, nas negociações internacionais, aprender a olhar para os condicionantes ambientais como essencial para definir qual é o interesse predominante lado a lado. Então, no passado, era muito comum que os acordos, há décadas atrás, olhassem especificamente ou prioritariamente, muitas vezes exclusivamente, para o preço ou para as condições de abertura do comércio. Hoje, nós sabemos que o preço, as condições de comércio são relevantes, mas é também decisivo olhar para esses parâmetros socioambientais. Eu vejo, e aqui é importante também ser claro, que pelas informações que são compartilhadas, houve um ajuste nesse protocolo ambiental para justamente preservar o direito de propriedade estabelecido pela lei brasileira. Então, a ideia inicial era que a Europa exigia um encerramento por completo de qualquer desmatamento, inclusive aquele já autorizado pela lei brasileira. Isso não está no acordo. Então, como ele foi firmado, esse ponto não está ali presente. De todo modo, no resto, o que nós temos é uma voz forte da visão europeia como critério para organizar a relação conosco sobre como vamos produzir. Em relação à moratória da soja, eu acho que a grande questão de fundo é a briga entre dois parlamentos. Nós temos ali uma disputa. De um lado, a voz do parlamento democrático brasileiro, que fala pelos nossos representantes e que cria leis. De outro lado, a voz de um conjunto de ONGs, que se reúnem e celebram um acordo privado e que quer fazer desse acordo uma autoridade maior que a autoridade da lei brasileira. Nós sabemos que na relação econômica entre os países, a soberania política é inquestionável. E a palavra final sempre deve ser da autoridade de um povo, expressa pelos representantes na lei oficial do país. E isso toca num ponto importante que é
o que esse encontro representa, né? Esse encontro de jornalistas para esse debate, trazendo ali as entidades como a ProSoja, a Abramilho, trazendo, né, pesquisadores, trazendo professores, pessoas como o senhor que estiveram ali, trazendo esses números, trazendo essas informações para de algum modo se colocar como uma base, como um suporte, né, para dar subsistência ao meio de comunicação que precisa se posicionar diante da mídia, que muitas vezes acaba trazendo inverdades sobre a produção rural brasileira, né, para poder ali trazer a verdade daquilo que é feito no Brasil, não é, doutor Daniel? Olha, eu acho que é um tipo de encontro e de discussão muito valioso para o setor e para o Brasil. Primeiro, porque é uma troca de ideias entre lideranças produtivas, cientistas, jornalistas, cada um compartilhando a sua experiência, a sua percepção e, portanto, a oportunidade de aprendizado coletivo. Segundo, é uma demonstração muito clara de que o setor está atento e preocupado com a agenda ambiental. A questão ambiental não é mais tratada como um problema de ambientalista. Esse é um problema e é um desafio do setor produtivo. Terceiro, é também uma sinalização de que o setor quer e espera ser tratado com rigor, mas com dados e critérios científicos verdadeiros. Ninguém está pedindo licença, escusa ou favor. Querem ser reconhecidos pelo que fazem de certo e quem faz de errado, que pague pelo seu preço. Mas o que nós não podemos é ter um conjunto de critérios misteriosos ou de disfarces ambientais para garantir privilégios econômicos sob o pretexto de fazer justiça. E, por fim, é uma mensagem ao país de que o setor abraça a agenda ambiental e que quer avançar, construir, pavimentar caminhos de futuro para gerar renda, gerar riqueza, ao mesmo tempo que preserva e protege o meio ambiente. Excelente, doutor Daniel. Mais alguma informação que o senhor considera importante trazer ainda aos nossos ouvintes? Olha, não, eu apenas agradeço e destaco que nós estamos vivendo um momento em que o meio ambiente ele pode ser visto por nós de duas formas. E esse é o cenário dos diálogos e negociações em todo o mundo. Ele pode ser um custo, uma polícia que nos pressiona e nos combate. Ou ele pode ser uma oportunidade, uma porta aberta de futuro para nós vendermos mais e sermos remunerados por isso. Eu espero e acredito que essa segunda porta é a melhor. E eu acho que o setor deve se organizar e trabalhar cada vez mais para que isso se concretize. Doutor Daniel, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por tirar um tempinho na sua agenda e falar conosco nesta manhã aqui aos ouvintes da Rádio Agro Hoje, através do Jornal Brasil Rural. Fica a nossa gratidão e os microfones aqui da Rádio Agro Hoje também sempre abertos, sempre que o senhor tiver algo também para estar transmitindo, comunicando e noticiando, nós também estamos abertos ao senhor. Muitíssimo obrigado, é um prazer falar com vocês e com todos os telespectadores ou nossos ouvintes. E até breve, se Deus quiser. Encerramos aqui a entrevista do dia que recebeu o Dr. Daniel Vargas, professor das Escolas de Economia e Direito da FGV. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com as cotações de mercado. O Jornal Brasil Rural volta já.